Boa noite também, um cumprimento especial aos nossos companheiros, todos os lares representados pelos nossos companheiros internautas que nos acompanham ao vivo através do Facebook e do YouTube. Possa Jesus nos abençoar mais uma noite em que estamos aqui reunidos em seu nome, nesta casa de amor fraterno. Então que sintamos todos nós unidos em pensamento e em coração, aproveitando dessa paz e dessa harmonia. Antes de iniciarmos a nossa palestra de hoje, nós vamos fazer uma leitura para harmonizar ainda mais o nosso encontro dessa noite. Apesar do temporal estar aí fora, lembrando como o Sr. Toninho disse, ou nós estamos aqui porque precisamos ou por boa vontade. Normalmente, como dizia ele, é porque precisamos. Aprenda com a natureza. Resplandece o sol no alto, a fim de auxiliar a todos. As estrelas agrupam-se em ordem. O céu tem horários para a luz e para a sombra. O vegetal abandona a cova escura, embora continue ligado ao solo, buscando a claridade a fim de produzir. O ramo que sobrevive à tempestade segue a passagem dela, mantendo-se, não obstante, no lugar que lhe é próprio. A rocha garante a vida no vale por resignar-se à solidão. O rio atinge os seus objetivos porque aprendeu a contornar obstáculos. A ponte serve ao público sem exceções, por afirmar-se contra o extremismo. O vaso serve ao oleiro após suportar o clima do fogo. A pedra brilha depois de sofrer as limas do lapidário. O canal preenche as suas finalidades, por não perder o acesso ao reservatório. A semeadura rende sempre, de acordo com os propósitos do semeador. Então aprendamos com a natureza, para vivenciarmos, para aproveitarmos no futuro a terra renovada, que é o mesmo tema que da nossa reflexão da noite, trazida pela nossa companheira, colaboradora desta casa, a Gê. Seja bem-vinda, Gê, mais uma noite, muita luz e muita paz e uma boa palestra para todos nós. Boa noite a todos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente no coração de todos nós. E hoje nós escolhemos um tema, Terra Renovada, como a Glorinha acabou de anunciar, e vamos pensar um pouco nessa Terra Renovada. É fato que todos já sabemos que nós estamos em transição. A Terra está doente, extremamente doente, mas não que ela não estivesse passado por procedimentos aonde se encontrasse doente em outros tempos. Desde todos os tempos tivemos muitas intempéries que fez com que a Terra adoecesse, o nosso planeta ficasse doente. E hoje, nesse momento, ele está passando por uma convalescença. Ou seja, o que é uma convalescença? Processo de recuperação. E sabemos por quanto tempo ele terá que passar por esse processo de convalescença? Não sabemos. Porque o nosso tempo é diferente do tempo de Deus. Então, não tem como a gente saber quanto tempo vai durar essa convalescença da Terra.
E o que temos que fazer é tentar ajudar nesse processo. Por isso, quando a gente adoece e fica por muito tempo doente, nós também passamos um longo período em convalescença. A lógica é a mesma. E para a gente melhorar, para a gente passar o momento, a gente precisa de ajustes, a gente precisa de ajuda, a gente precisa de fazer movimentos que nos permitam deixar tudo em harmonia novamente. E a Terra é a mesma coisa. A Terra, do mesmo jeito, ela está passando por esse período de convalescença. E aí, quando nós pensamos em renovação, e a gente poderia estar falando em regeneração, mas regeneração é um mundo de regeneração, é um estágio evolutivo de cada época, de cada planeta. Quando nós falamos em renovação, nós temos que entender que não acontece sozinha, né? Não dá para ser sozinho. Para que isso aconteça, é necessária a participação de todos, indistintamente. Todo mundo tem que participar. Então, se nós formos analisar dessa forma, nós estamos todos convalescentes, já que estamos inseridos nesse momento, juntos nesse processo em que a Terra está em transição. Nós, seres humanos, que fazemos parte, né, da Terra, planeta Terra, estamos também em convalescença. E para que a gente passe por esse momento, é extremamente importante a gente começar a entender que temos que nos ajudar. As mudanças que essa renovação exige já vem acontecendo. De certa maneira, já faz muito tempo que vem acontecendo todas essas mudanças, mas para a grande maioria passou despercebida. Porque, infelizmente, quando a gente está tudo correndo dentro daquela normalidade, onde nada nos incomoda, onde nada exige que a gente saia da nossa zona de conforto, a vida vai sendo levada. E nós fomos levando aí por muito tempo distraídos. A matéria, ela é muito envolvente. E para a gente se distrair e focar na matéria é muito fácil, porque além dela ser envolvente, ela nos dá inúmeros prazeres e a gente fica envolvido com esses prazeres de tal maneira que não conseguimos olhar no todo, não reparamos ao nosso derredor, só focamos naquilo que nos traz prazer, que nos traz um certo conforto, mas a gente fica muito focado nisso. Só que agora nós estamos envolvidos no momento da história onde os acontecimentos relativos a essa mudança renovadora está tocando mais a nossa sensibilidade. E por que será que está tocando mais nossa sensibilidade? Porque está nos obrigando a nos impulsionar a colaborar mais com essas mudanças. Porque nós já estamos começando a entender que temos um papel nessa mudança. E que se não fizermos a nossa parte, e se não estendermos a nossa mão, e se não nos colocarmos à disposição do Criador para ajudar nesse processo, nós vamos ter dificuldades. Quem não inserir dentro disso, infelizmente, vai ser mais difícil o processo de renovação, o processo de recuperação do momento de convalescença, que é o momento de transição do planeta Terra. Então, para isso,
para que isso aconteça todas essas mudanças, exige algumas mudanças de uma maneira geral. Ou seja, não dá, quando o indivíduo muda, tem que mudar tudo ao seu redor. Uma terra renovada exige mudanças em vários setores. Vamos ver alguns setores. Nós percebemos claramente, e isso já faz tempo, porém muitos não se atentaram a isso, mas se a gente for prestar atenção, há uma mudança climática muito intensa. Muito intensa. Mas a única coisa que a gente faz é reclamar da mudança dos climas, né? A gente não repara por que dessa mudança. E essa mudança está acontecendo de uma maneira que nós só vamos percebendo depois através das consequências. Nós temos alterações nos ciclos da água com intensificação dos eventos climáticos, como aumento de temperaturas em várias regiões do globo que a gente não via anteriormente. Temos também furacões, enchentes em alguns lugares e períodos muito prolongados de seca em outros. Mas e daí? O que tem isso a ver com a mudança? Isso tudo é necessário para uma terra renovada. Para se renovar, necessita-se de uma adequação. E uma adequação climática, pois mundos modificados, assim como o mundo que seria o nosso próximo ciclo, né, pela escala espírita, seriam os mundos de regeneração, o clima é muito diferente desse que nós estamos habituados aqui no estágio em que nós nos encontramos. É um clima totalmente diferente, é um clima mais ameno, mais agradável. As águas já não causam tantos transtornos. Por quê? Porque são mundos mais organizados. E o próprio ser que habita ele também é um ser mais organizado. Então é necessário que a mudança comece dessa forma. Às vezes com muita destruição, que está dentro da lei natural, né? Lei da destruição, mas que é para que tudo vá se ajustando na medida em que seja necessário e que vá mudando, porque a mudança vai acontecendo, mas nós não vamos percebendo o passo a passo. É muito sutil a mudança, mas ela está acontecendo. Ela vai acontecendo para que na hora necessária esteja tudo devidamente ajustado. Mudança geológica, as erupções, os terremotos, os tsunamis, ou seja, os pesquisadores, eles estão colocando como uma ação humana o planeta nessa época. Os pesquisadores afirmam que todos esses absurdos que às vezes a gente acha absurdo, são necessários, todos necessários, por uma questão de ajuste. Outra mudança importante e que nós passamos despercebidos também, mas que é necessária, a mudança no consumo. Sim, nós já repararam que agora mais, mas anteriormente nós tínhamos um consumo desenfreado. A gente só queria ter e acumular isso e aquilo, um consumo totalmente desenfreado para coisa nenhuma, para não chegar a lugar nenhum. Nós esquecíamos que na verdade era para a gente continuar subsistindo, é importante só o necessário. E podíamos tranquilamente deixar o supérfluo do lado. Até que agora, nesse momento de convalescença, nós somos obrigados a priorizar esse consumo. Priorizar de que forma? No sentido de obtermos aquilo que é importante, não aquilo que não é importante. E por que nós nos vimos obrigados a agir diferente? Por quê? Porque nós ficamos mais dentro de nós mesmos. Nós paramos um pouquinho. Nós tivemos uma parada obrigatória. E isso
nós nos obrigamos a pensar. E quando nós pensamos, quando nós refletimos devidamente, a gente corre o risco de não errar, ou errar menos, errar muito menos. Então, essa mudança, na verdade, nos obrigou a pensar que nós temos sim que consumir com responsabilidades, porque não tem muita lógica um consumo desenfreado enquanto milhões de criaturas não têm nem o necessário. Então, essa mudança na nossa maneira de ser vai influenciar lá na frente outras criaturas, vai beneficiar outras criaturas. Houve também uma mudança alimentar muito grande, muito grande. Nós paramos para analisar que forma vínhamos nos alimentando, né? Sem aquela necessidade de, na correria, você se alimentava de qualquer jeito, comia o que vinha pela frente, né? Mas durante a evolução da nossa espécie, a grande maioria foi desenvolvendo o seguinte: uma dupla alimentar, que é o quê? Alimentar corpo e espírito. Muitos já não se satisfaz só com a alimentação que sustenta o físico. Aliás, eu acho que quase ninguém. Porque quando ele foca só na sustentação do físico, o espírito começa a ter problemas. E daí a pessoa vai entender que a saúde real dela não está no alimento físico. Também porque estamos na matéria, tem que se sustentar. Mas que só isso não nos sustenta de forma nenhuma. Sem sustentar o espírito, nós permanecemos seres eternamente insaciáveis, eternamente vazios, sem conteúdo. Pode comer o que quiser, muito pelo contrário, vamos só começar a acumular tanta toxina que vamos ter problemas depois. E tudo isso é necessário, tudo necessário. Esse despertamento de perceber que nós estamos reparando outros ângulos da nossa existência, ele é tão necessário, mas tão necessário ao processo de preparação, de recuperação, de transformação do processo transitório que está passando no momento, né, por convalescença. É tão necessário esse momento, nesse sentido também, que nós não reparamos, né? Por quê? A necessidade desse ajuste e desse fortalecimento corpo-espírito. Também porque quando nós tivermos que habitar mundos mais evoluídos, a constituição física tem que ser outra, tem que ser mais sutil, ainda matéria, mas muito mais sutil. Por isso, podemos tomar esse momento como um treinamento, e é um treinamento. Percebe que o nosso Pai, ele organiza de tal forma tudo isso, que a gente não percebe que está fazendo certo, que estamos assim preparando o nosso corpo, esse corpo aqui físico, porque ele vai ter uma constituição diferente em outro lugar que ele for habitar, e daí é muito mais fácil de se adaptar, é muito mais fácil de podermos habitar mundos já renovados. Daí temos o avanço tecnológico, né, tão necessário para a continuação do progresso, e nos dias de hoje extremamente necessário
Deu para perceber que nesse ano que nós já passamos, e o avanço tecnológico foi tão grande e necessário, mas que antes a gente não dava essa importância, né? Ele já estava lá, bastava ser movimentado, mas a gente não dava essa importância. Mas o Criador permitiu que a gente pudesse fazer uso dessa ferramenta agora. Ele sabia que ia ser necessário agora. Ia ser necessário para que a gente desse continuidade a todos os nossos processos, né? Os nossos compromissos, a educação, enfim, todos os setores necessitavam de uma tecnologia e estava lá, quietinho. Até porque nós temos mundos muito mais evoluídos do que o nosso e que tem uma tecnologia muito mais avançada. A nossa aqui, apesar de ter dado um salto, ela ainda tem muito que caminhar. Temos, em correlação aos outros mundos, nós estamos atrasados assim uns 500 anos. Não é ano que não acaba mais. Então, imagine o quanto teve que ser feito de adaptação nesse tempo, mas que você percebe que estava tudo dentro do planejamento. O Criador estava tudo ali, só esperando o momento certo. Ele pensar, e tem gente que diz, nossa, mas ele nos abandonou? Ah, nunca. Ele só está preparando. Ele sabia que a gente ia ficar doente, ele sabia que o planeta ia adoecer e junto com ele nós íamos adoecer. Então ele tinha que estar preparando todo esse momento de uma maneira que a gente conseguisse passar por isso, que a gente tivesse todas as nossas capacidades desenvolvidas e usadas. Então imagine assim, que processo que nós estamos passando e que nobre, que processo nobre. Como é importante esse momento, como é importante. Mas nossa, mas está tão difícil. Lógico que está difícil, mudar não é fácil. Quem disse que era fácil de mudar? Mudança não é fácil, né? Passar por um momento de transição não é fácil, ninguém disse que seria, mas percebe que está tudo tão arrumadinho, está tudo tão perfeito, né? Tirando o fato, né, de termos que conviver com tantas dores, né, de entes queridos que tiveram que partir, mas que já estava dentro daquela programação do nosso Pai, porque tudo é planejado por Ele. A gente é extremamente arrogante quando nós achamos que nós é que estamos organizando, nós é que escolhemos, ou nós é que não... eu me protejo, eu não vou ficar doente. Nós nada. Nós não somos nada. Quem decide é o nosso Pai. Quem organiza é o nosso Pai. Nós aqui executamos os planos dele e ainda com muito malemar, né? Não temos assim essa coisa toda de fazer a coisa acontecer. Então, gente, quando a gente começa a pensar dessa forma, vamos pensar que está muito na hora, e eu não estou dizendo nós aqui, mas eu estou dizendo de uma forma geral, passar esse recado de uma forma geral a todas as criaturas. Está na hora de sair mesmo da zona de conforto, está na hora de perceber a grandeza desse movimento que o nosso Pai está fazendo para poder tirar o nosso planeta de um estágio que agora, no momento, extremamente doente. Está na hora da gente colocar tudo, toda a nossa boa vontade, toda a nossa atenção, tudo aquilo que nós aprendemos, né? Tudo aquilo que a gente aprendeu para poder movimentar e ajudar nessa renovação. Não dá na hora de pedir nada, porque percebe que a gente sempre pede só. Eu não posso ficar doente, eu preciso ter uma vida assim, minha família precisa estar assim.
Gente, não dá mais para pensar dessa forma. Não podemos pensar dessa forma. Nós temos que sair da caixa, olhar para os lados. É sempre nós, o todo. A importância que nós damos para o todo é que vai fazer a diferença. Jesus, lá no texto de Mateus, nas bem-aventuranças, ele já falava isso claramente, mas a gente nunca nem reparou, né? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que padecem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Esse reino dos céus que nos falava Jesus é a conquista dele, é a conquista desse reino através do nosso próprio esforço. É aceitar as mudanças planetárias, seja elas quais forem, e buscar entender esse processo e fazer parte desse processo de renovação. E não ficar excluso do processo. É se jogar, é arriscar. Não é se encolher. Hoje nós estamos tendo que ficar encolhidinho dentro de casa, mas não significa que a minha mente está parada. Não significa que eu não vou movimentar energias para a coisa andar. Não, de forma nenhuma. De forma nenhuma. É fazer parte do processo. É não ter medo de participar. Esse processo diz respeito à nossa própria regeneração. Todo esse processo busca também a nossa mudança individual. É a soma das mudanças que nós acabamos de ver rapidamente, são muito mais extensas, mais minuciosas, nós só passamos por elas. A soma dessas mudanças é que vai organizar a Terra renovada. Precisa ter tudo isso, senão não dá para acontecer isso. Não dá para sair. Nós estamos, e a maioria deve saber disso, nós vivemos mergulhados dentro do fluido cósmico universal, né? Que é a energia que nos alimenta. Essa energia que nos alimenta, porém essa energia, ela está muito comprometida, extremamente comprometida nesse período de convalescença. Por quê? Em decorrência das nossas ações, nós estamos agindo na contramão. Na contramão, quando o momento agora é de colaboração. E nós estamos agindo na contramão. Em que sentido? Vamos imaginar, o fluido cósmico ao qual nós estamos inseridos e aonde nós tiramos o nosso alimento energético, vamos imaginar que ele é uma piscina. Ele estava uma piscina de águas bem límpidas, que de repente, nesse processo em que nós estamos passando, ele recebe uma enxurrada de latas de tintas, tornando aquelas águas limpinhas, né? Que dava para ainda movimentar, utilizar em substâncias nocivas. E por que isso? O que é essas substâncias nocivas? As substâncias nocivas, que eu digo que é por isso que a gente não está fazendo a nossa parte, é uma enxurrada de pensamentos e sentimentos confusos, os quais impedem de criarmos mecanismo de defesas para não nos intoxicar. Nós estamos deixando acontecer, não estamos cooperando, e de certa forma não estamos conseguindo mesmo cooperar com o Criador nessas mudanças, porque nós estamos preocupados demais. Nós estamos preocupados demais. O que vai ser? Por que vai ser? Como vai ser minha vida? O que vai acontecer? Eu vou ficar doente? Não vou ficar doente? Nós estamos extremamente preocupados
E com isso nós estamos lançando cada vez mais no universo, nessa energia, pensamentos e sentimentos do quê? De insegurança, de incerteza, de medo. A dor humana está muito intensa, a falta de esperança, falta de fé. Faz parte desse momento. Porém, o nosso Pai, Ele tem uma urgência que a gente mude. Ele tem uma urgência. Como eu disse, o tempo é dele, não nosso. Mas Ele tem uma urgência, tem tempo para que haja esse salto na evolução. Mas para isso Ele precisa que a gente reaja. Mas vou reagir amanhã? Não, Ele precisa que a gente reaja hoje, Ele precisa que a gente reaja agora, nesse momento. Que a gente acorde, que a gente comece a olhar esse momento diferente, que a gente não fique ali na convalescença, mas chorando, lastimando, resmungando. Ai, eu não posso mais ir na festa, ai, não tem festa, ai, não tem carnaval, ai, estou tão preocupada com isso, ai, não tem. Gente do céu, tem coisa mais importante do que tudo isso. Não posso. Procura outras coisas mais produtivas para fazer. E tem tantas. É só querer. Tem muitas coisas produtivas para se fazer. Então, Ele precisa do nosso esforço. Os espíritos, os nossos amigos espirituais, que comparecem na grande maioria das reuniões mediúnicas, eles estão fazendo apelos diretos a todos os grupos para esse despertar, aos grupos de estudo, aos grupos de vibração de cura, aos grupos mediúnicos desta casa, de todas as casas, de todos os templos religiosos onde as pessoas se reúnem para refletir, para orar, para encontrar força para esse momento. Eles estão pedindo auxílio. Eles estão pedindo no sentido de que nós possamos nos fortalecer para ajudá-los a preparar outras criaturas. E ao invés disso, nós ficamos emanando energia. A densidade fica tão grande, tão pesada, que fica difícil desses nossos irmãos chegar até as criaturas. Tem muitas criaturas que ainda não entenderam que precisam se espiritualizar, porque espiritualizar-se é aceitar as mudanças, é aceitar evoluir de qualquer maneira. E a espiritualidade, ela está dizendo assim para nós: reaja, ajude, auxilie outras pessoas. Não precisa ser longe, não precisa ser muito longe, você não precisa ir longe. Ajuda ali aqueles que estão mais próximos. Ah, mas eu gostaria de ajudar lá as crianças da África. Tudo bem, maravilhoso se você conseguir, mas pense que mostre essa realidade que a gente já conhece, mostre para as pessoas próximas, mostre para aquele que convive com você todo dia, se ele não conseguiu enxergar. Mostre para as crianças que chegam até você essa nova realidade, essa necessidade de buscar espiritualizar-se para entender todo esse processo. Então, nós temos o dever de buscar fortalecimento, de pegar todo o nosso conhecimento, de tudo aquilo que nós recebemos da espiritualidade através de mensagens, e fazer isso vibrar em todos os lugares, para que eles possam estender essa ajuda de tal forma
que cada vez mais seres espiritualizados, muito mais fácil passar pelo momento de transição e seguirmos rumo à regeneração. Planetas de regeneração, é muito importante que nós estejamos já preparados, porque planetas de regeneração, o mal já não domina totalmente. Tem mal ainda assim, mal mesmo na regeneração não acabou totalmente, mas ele não predomina como predomina aqui. As doenças, que são para nós aqui nesse estágio expiações, nos planos de regeneração, eles já não se fazem tão necessárias, né? Tudo isso, por quê? Porque os habitantes que vão estar nesse mundo, ou que já habitam mundos dessa natureza, já passaram por todo esse processo que nós estamos passando agora, mas que já fizeram o quê? Já educaram os pensamentos, já se educaram, já ajudaram todos a educar o sentimento e pensamento. Então vibram numa frequência muito mais elevada, que não permite que se tenha doenças nesses mundos, não permite catástrofes que é decorrente de águas, não tem mais, é muito mais calmo. Então por isso a necessidade, gente, para que nos seja permitido fazer parte de um mundo regenerado. E olha que coisa boa, saber que nós estamos em convalescença, mas que no futuro, que não importa quando seja, nós já estamos prontos, preparados para habitar um mundo dessa natureza, Então vamos nos permitir poder habitar esse mundo. Vamos ajudar as outras criaturas também a habitar um mundo regenerado, uma terra renovada. A nossa terra, nosso planeta renovado, diferente, sem muita dor. É só um momento, vai passar, com certeza vai passar. Para finalizar, nós vamos estar colocando as palavras do Chico, perfeita. Não há progresso sem esforço, vitória sem luta, aperfeiçoamento sem sacrifício e tranquilidade sem paciência. Então percebe que nós é que temos que aprender a fazer a diferença neste momento. A espiritualidade não espera menos de nós. E que Jesus nos ampare hoje e sempre, a nossa imensa gratidão.